vai falar sobre as leis de Newton de fato, a partir do trabalho dele que foi publicado. Então a gente vai entender as 3 leis de Newton, como elas se aplicam e qual é a ideia que ele tentou colocar em cada uma delas. Vamos lá? Bem, as leis de Newton, elas são baseadas no livro que ele publicou, que fala sobre o princípio da matemática, da filosofia natural. Isso foi mais ou menos lá em 1700 e pouquinho, e é um livro que serve até hoje de referência porque ele fala das leis da dinâmica, que é uma área da física que vai falar principalmente sobre o comportamento, a relação dos eventos que acontecem no dia a dia ao nosso redor e como eles se aplicam em relação a outros fenômenos, ao nosso comportamento e assim por diante, certo? Vamos falar então da primeira lei, que é a lei da inércia. Essa lei é uma lei do adolescente, né? Porque é a lei do tô a fim de ficar parado, vou continuar parado. A ideia aqui é que todo corpo que está em movimento, ele tende a se manter em movimento até que ele encontre uma força contrária, que venha ao contrário dele e que faça ele parar. E ao mesmo tempo, todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso se ele também não tiver uma força que faça ele mudar esse estado em que ele se encontra. No nosso dia a dia, vou dar um exemplo muito simples. Se a gente está sentado no sofá e a gente não tem a vontade de levantar, a gente se mantém na inércia. Agora, se de repente tem um motivo que é interessante para que a gente levante, a gente vai se movimentar e mudar o estado de repouso que a gente se encontrava. Isso vai acontecer para absolutamente tudo, para todos os corpos, inclusive para corpos materiais, como um carro, como um objeto. Um objeto ele não sai do lugar porque ele tende a se manter em repouso. Ele só vai sair do lugar se você exercer uma força sobre ele e ele se movimentar, beleza? Mas, apesar do Newton ser o detentor dessa lei, né, da concepção da primeira lei que é usada até hoje, existiram outros pensadores que falaram sobre a mesma ideia. O Aristóteles dizia que o movimento de um corpo não é natural e que qualquer mudança na ação em que ele se encontra, eu preciso que uma força seja exercida sobre ele. Galileu também falava sobre isso e dizia, na verdade, que os corpos possuem a tendência, a característica de manter a velocidade que ele se encontra. Se ele estiver parado, ele tende a se manter parado, e se ele estiver em movimento, ele tende a se manter em movimento. Então, apesar do Newton ser o detentor da lei da física que é usada até hoje, outros pensadores e outros físicos, outros matemáticos, também tinham essa ideia relativamente clara, tá? A gente pode definir a inércia dessa maneira. Consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter sua velocidade constante. Nesse caso, manter um movimento retilíneo uniforme, manter-se em linha reta, por exemplo. A grandeza física que a gente usa aqui é a massa. Então, é dado em massa o valor resultante desse processo de inércia. Aqui tem uma tirinha para vocês observarem. O Garfield está aqui, né, conversando com o dono dele. Então, na primeira tirinha, não mandei você se movimentar um pouco hoje. E aí ele continua deitado e começa a pensar. Obviamente, Joe não está levando em conta a rotação da Terra. Porque quando o movimento é uniforme, a gente não pode sentir. A gente parece que está em repouso. Isso vai acontecer nesse exemplo da tirinha com o movimento que a Terra exerce. A gente está em constante movimento, mas ele é uniforme, ele é retilíneo e a gente não percebe então essa variação, beleza? Nessa outra tirinha a gente observa também outro conceito. Se não houver nada que possa tirá-lo do estado de repouso ou do estado de movimento, ele vai permanecer da maneira que ele se encontra, tá? Aqui no quadrinho, no diálogo, inclusive, ele comenta, né? Então, o dono do Garfield diz que ele é preguiçoso e ele fala que não, que na verdade ele está conduzindo um teste sobre a primeira lei da física, em que um corpo em repouso tende a se permanecer em repouso, tá? E por fim, a gente tem uma outra tirinha aqui. Somente quando a gente está acelerado, a gente percebe de fato esse movimento e a gente só vai parar essa aceleração constante se eu tiver uma força contrária. Então, no caso aqui da tirinha, quando o motorista pisa no freio, ele exerce uma força contrária e força todos os passageiros a pararem bruscamente, tá? É para isso, inclusive, que serve o cinto de segurança. Ele exerce uma força contrária à aceleração que o nosso corpo se encontra para evitar que a gente bata contra o carro ou acabe se machucando mais num acidente, numa batida. Então, a força
exercida pelo cinto, ela evita acidentes, porque ela justamente tende a tirar o nosso corpo do processo de inércia, nesse caso do carro, da aceleração constante que ele se encontra. Para a gente pensar como aplicação, existe uma fórmula que não é uma fórmula utilizada para cálculos matemáticos, mas é para entendimento do conceito. Então, força é o agente que altera a velocidade do corpo, vencendo a tendência natural dele de se manter no seu estado de equilíbrio ou na inércia. Então, a força é o agente responsável por alterar ou o estado de repouso ou o estado de movimento de qualquer corpo. E aí a gente diz, então, que a força resultante é o estado de repouso e a velocidade constante em que ele se encontra. Como eu disse, isso aqui é uma fórmula de entendimento, a gente não vai aplicá-la, tá? A gente vai usar outras fórmulas como aplicação, beleza? Bem, como em tudo na física, tudo depende do referencial. Então, a gente estar, né, em repouso ou em movimento vai depender do referencial que você está usando. Se você está dentro do carro nessa imagem, ou se você está fora, você vai estar em repouso ou em movimento. Então, para responder também exercícios ou para analisar situações, tudo vai depender do referencial, do ponto de referência que você está usando, beleza? Bem, eu vou continuar então a segunda lei no próximo vídeo. Vamos lá.